Bom, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus pelo professor João. Vai ministrar o estudo da Palavra de Deus para nós. Deus abençoe você nesta manhã, em Deus. Quero agradecer a Deus por Deus dar uma noite de paz em sua vida. Você dormiu bem, graças a Deus, né? Acordou bem, está feliz, graças a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Graças a Deus. Quero deixar um versículo da Palavra de Deus, quero orar, mas quero deixar um versículo da Palavra de Deus na tua vida, quando o apóstolo Paulo ele falou, Efésios capítulo 3, verso 20, deixo na meditação para você nessa manhã, e você possa meditar essa palavra, que essa palavra possa entrar, ter guarida no teu coração. Quando o apóstolo Paulo ele disse assim, Efésios capítulo 3, verso 20, disse, Deus poderoso, Ele pode fazer muito mais, abundantemente, infinitamente, mais do que além do que você pensa e imagina, porque o segundo poder opera em sua vida. E quando o profeta Isaías falou assim, 55, verso 11, ele disse, assim seja a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará que se apraz e prosperará naquilo que enviar. Então, apraz é desejo, Deus quer na tua vida, e antes é propósito. Então, desejo, propósito ao qual Deus vai enviar nessa manhã na tua vida, o propósito que você tem diante de Deus, né? Seus projetos, e Deus vai solucionar, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com grande bênção e vitória na tua vida. O propósito, desejo que você possa adquirir na tua vida, aquilo que você pensa, imagina, colocar diante de Deus a questão, a sua causa. Para você é impossível, para Deus não é impossível. Nada, não tem nada coisa difícil que Deus não possa fazer. Então Deus, nesta manhã, Ele possa entrar grande bênção e vitória no seu lar, na sua casa. Deus possa fazer grandes coisas na tua vida, aquilo que você pensa, aquilo que você tem entregar na mão de Deus. Espera mais um pouco que Deus vai entrar, essa providência urgente na tua vida. E você vai contemplar por seus próprios olhos o que Deus vai fazer, agir, trabalhar na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus parentes. A mente confia em Deus e espera somente a promessa de Deus, que Ele vai cumprir, porque Deus não muda. Quem fala e cumpre a sua palavra, então Ele vai cumprir a sua palavra, aquele que tem na tua vida, tem que falar na tua vida. Então que Deus te abençoe, você nesta manhã, que possa receber a promessa de Deus, a bênção de Deus, a vitória de Deus na sua vida, e você possa estar ciente, conscientizado no teu coração, para que Deus possa realizar um milagre hoje na tua vida, se tu possa esperar de Deus. Quero orar, agradecer a Deus por essa manhã, que Deus nos concede, nos damos essa oportunidade para mim e para você nesta manhã. Oremos. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, Deus, que tem para conosco, Pai. Abençoa, Pai, ouvinte, esta manhã, Deus, Teus filhos, Teus servos, Senhor, estão, meu Pai, neste momento, Pai, na live, Senhor, Pai, dessa transmissão, dessa internet, Pai, no seu lar, na sua casa, Senhor. Nós estamos dando liberdade, Pai, para a Tua palavra possa penetrar, entrar na vida de cada um nesta manhã, meu Deus. Eu posso ter guarida, Pai. Eu posso ter bênção, vitória, Pai. Conseguir na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, nesta manhã. Que eles possam tomar posse da grande vitória, Pai. Que aquilo que Tu pode, Pai Celestial. Eu não conheço, Senhor, os problemas dos Teus filhos, Pai. Mas Tu sabes, Senhor Pai Celestial, uma coisa eu sei, Senhor Pai. Se estão, meu Pai Celestial, passando por dificuldade, Pai. Porque estão passando, Pai Celestial, por problema emocional, problema, Pai, financeiro, Pai. Problema conjugal, Pai. Problema, Pai, material, Senhor Pai. Uma coisa eu sei, que Tu pode resolver todas as coisas na vida dos Teus filhos, Pai. E vai entregar nas Suas mãos, Senhor, e o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos nesta manhã.
Nós abençoa a nossa vida neste momento, que estamos aqui também, meu Pai, esperando também a promessa Tua, as bênçãos, a vitória, Tu nem tem dado em nossa vida. Abençoa cada um, Pai, nesta hora, Pai. Abençoa, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém e amém. Então, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ser ministrada, e você vai receber o estudo desta manhã, pelo professor Pastor Jônio. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Jônio. A paz do Senhor a todos, estamos mais aqui, Amém. dessa vez, para falar da Palavra de Deus aqui nessa escola dominical. Hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto complexo. Se torna complexo porque toda a explicação e interpretação vem da Palavra de Deus, e quando a Palavra de Deus trata desse assunto, ela é específica sobre esse assunto. Agora a gente tem que reconhecer que as interpretações sobre esse assunto são vários. E queremos falar alguma coisa além túmulo. O que acontece com as pessoas que morreram? O que acontece com as pessoas que partiram dessa vida? E olhando para esse pensamento, para esse entendimento, por nós mesmos, nós não sabemos o que acontece com as pessoas que já morreram e partiram dessa vida para o outro lado. Nós não sabemos. E o que nós sabemos? Nós só sabemos aquilo que a Bíblia nos diz. E sobre aquilo que a Bíblia nos diz, é o nosso ponto de regra e fé. Nós escolhemos crer dessa maneira. Só que não é só o que eu creio. Eu preciso crer em algo que a palavra de Deus fala, e eu também preciso saber o que outros grupos pensam acerca desse assunto. Vida após morte. Você crê nisso? Você crê que quando a pessoa morre e ela passa a ter uma outra vida além dessa vida terrena? Ou você crê que quando a pessoa morre acaba tudo, como os animais têm vida em sentido único, ou seja, eles possuem uma alma e com a morte tudo se acaba. Então, vida no sentido único é os animais. Já o ser humano, segundo a palavra de Deus, ele possui alma e espírito. E cremos que depois dessa vida terrena, tem a outra vida que nós chamamos de vida eterna, aquela vida que será para sempre. E a gente só tem esse entendimento porque a palavra de Deus nos traz para esse caminho. E, como eu disse a vocês, não é só uma interpretação nossa acerca desse assunto. Existem os espíritas. Os espíritas são também considerados cristãos, mas com pensamentos diferentes e de entendimentos também diferentes em relação às pessoas que já morreram. Os espíritas creem que com a morte há reencarnação, ou seja, a pessoa morre hoje, reencarna no outro corpo e fica naquele ciclo de ida e volta. E tem até um ditado que eles dizem, não se mate, você não morre, ou seja, a pessoa vai evoluindo. E entre os espíritas tem até alguns que creem que quando a pessoa é muito apegada à sua esposa e quando morre pode vir em uma mulher, no corpo de uma mulher. Tem uns que creem no karma. E o que é o karma? O karma é quase
o que a pessoa vai receber de punição pelo que fez através do corpo. Ou seja, qual é a diferença da reencarnação para o karma? A reencarnação te leva para um corpo e o karma diz que corpo é esse. Aí tem uns conceitos, ouvi dizer que não é todos os espíritas que creem nisso, mas diz que quando a pessoa faz muita maldade, faz muitas coisas ruins, ele como ser humano, ele vai reencarnar em um porco, num animal, e aí ele não tem essa evolução. Esse é o pensamento dos espíritas. Diferente da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, não dá respaldo para isso. Depois da morte, segue-se ao juízo. É isso que a palavra de Deus fala, e fala sobre essa permanência de morrer uma só vez, e daí segue-se ao juízo. Não morre duas vezes. O espírita morre uma vez, aí depois reencarna e volta de novo, morre a segunda vez, a terceira vez, e a Bíblia fala que está para o ser humano morrer uma única vez, e daí segue seu juízo. Isso é o que a palavra de Deus fala. E também tem os mormons, seu fundador, Joseph Smith, que diz que todos aqueles que morreram sem salvação, que aquele que é um mormon, quando falece, tem a capacidade de ir lá onde estão os que não aceitaram a Cristo através do que eles creem, e pregar em almas em prisões. E aquela pessoa aceitar Cristo lá no inferno, porque foi evangelizado pelo mormon, pelo um seguidor da igreja dos mormons lá, dos santos dos últimos dias, e aquela pessoa se converter e sair do inferno. Esse é o pensamento. E tem o pensamento católico, que é um pouco parecido com o dos evangélicos, com uma única diferença de que dependendo do pecado que a pessoa fizer, pode ser um pecado pesado e vai direto para o inferno, ou pode ser um pecado leve, vai para um tal de purgatório. E esse purgatório, a pessoa fica lá até ser purificada para depois ir para o paraíso. A Bíblia também não trata de nenhuma parte no texto sobre esse purgatório. Também a Bíblia não traz nenhuma condição de que eu posso, depois de morto, ir lá no inferno e pregar para os meus parentes que não quiseram nada com Deus ou com qualquer outra pessoa. A Bíblia também não traz esse respaldo. E também tem o respaldo das Testemunhas de Jeová e das Adventistas do Sétimo Dia, que dizem que quando a pessoa morre, fica inconsciente, ou seja, está dormindo e não sabe de nada o que está acontecendo, e que só vai ser despertado naquele dia para receber a sentença, tanto para salvação como para condenação. Então, você percebeu que existem vários pensamentos à sua disposição para você aceitar. Aqui nós da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, seguindo o meu pensamento da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia, da Deus é Amor, nós cremos que quando a pessoa morre, fica consciente, sabe do que está acontecendo, sabe dos seus atos, sabe de tudo o que se passou com ela aqui na Terra, e ela não fica dormindo, ela não vai reencarnar, pelo contrário, ela morre uma única vez, vai para um lugar e aí ela fica aguardando, consciente até aquele dia. E como para base do nosso entendimento, não existe nada melhor do que nós lermos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 16, do versículo 18 até o 31, que vai falar que alguns que creem na inconsciência dessa alma vai dizer que isso aqui é só parábola. Ok, parábola, Lucas 16, versículo 19 em diante. Então, o que nós entendemos é o seguinte: se aqui é parábola com coisas que nunca aconteceram, nós não cremos que Jesus gostava muito de contar coisas
que não fossem verdadeiras e nem gostava de falar mentiras. E a gente entende sobre parábolas que realmente Deus pode fazer comparações, porque parábola quer dizer comparações. Então, Deus pode comparar coisas reais, casos reais, fatos reais com as espirituais. É muito mais aceito desse ponto de vista um caso desse do rico e o Lázaro ter acontecido como um fato real e pegar esse fato real e comparar com as espirituais. Isso é possível. Então nós cremos aqui que a parábola do rico e o Lázaro é um fato real, porque em parábolas, pela regra gramatical, não se cita nomes, e aqui é citado o nome de Lázaro. E isso só nos faz entender cada vez mais que esse fato realmente é real e não simplesmente uma parábola tentando querer trazer uma outra mensagem a não ser essa aqui que está escrita. Porque quando você lê o que está escrito é uma coisa. Agora, o que é estranho é ler o que já está escrito e querer colocar um outro sentido além do que está escrito. Isso é um pensamento contrário para aqueles que estudam a Bíblia com sinceridade. Então aqui em Lucas capítulo 16, do versículo 19, diz o seguinte. Eu vou ler o texto todo porque para a gente perceber e ver que tudo que nós vamos falar depois está aqui nesse texto. Então, Lucas capítulo 16, versículo 19 diz o seguinte. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então está claro aqui a situação de 2 homens. Esses 2 homens tiveram uma vida aqui na terra e um teve a oportunidade e outro não teve a oportunidade. O que é mais natural entre o rico e o mendigo é que a morte vem para todos.
Você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser gordo ou magro, alto ou baixo, não importa, a morte vem para todos. Então Jesus fala sobre esses dois homens. O rico vivia de luxo, vestia púrpura e linho fino e morreu. Entendeu? E Lázaro, mendigo, cheio de feridas, queria comer migalha do rico e também morreu. Então não há diferença entre um ou outro. Todo mundo vai morrer. Morrer é natural? Essa é uma pergunta interessante. Se biologicamente você me faz essa pergunta, morrer é natural, biologicamente falando. Porém, teologicamente, morrer não é natural. Porque Deus, quando nos criou, Ele criou o homem e a mulher não para morrer, mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que acontece é isso. Mas o morrer é só um detalhe. O que nos interessa realmente é o que acontece depois da morte. Que aí entra a grande confusão, entra as interpretações que o homem tenta trazer para tentar explicar o que acontece depois da morte. Eu não preciso explicar nada. Eu só quero que a Bíblia me diga o que realmente acontece. Se eu creio na Bíblia e a Bíblia é a autoridade para a minha vida, então eu creio no que a Bíblia fala. Então, depois da morte, o que aconteceu com Lázaro depois da morte? O versículo 22, do versículo 16, diz assim: e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então nós sabemos que para aqueles que são fiéis a Deus e temem a Deus, é levado para um lugar de honra, chamado seio de Abraão. Já o rico, o que aconteceu para o rico? O rico foi para o Hades, ou também pode ser chamado de Sheol, e em tormento, e ficou lá em tormento. Isso é o versículo 23. Então, a gente percebe que, por que o rico foi para esse lugar de tormento? Porque era rico? Não. Porque pode acontecer também com um mendigo que não quer nada com Deus e sofrer as mesmas consequências do rico. Então o rico não foi para o inferno porque era rico. E o pobre não foi para o céu porque era pobre. Isso não tem nada a ver. Está muito relacionado ao coração, o que a pessoa tem aqui dentro de si. Que aí pode sofrer as consequências de ir para o céu ou ir para um lugar de tormento. Então, existem detalhes muito importantes no texto que a gente tem que perceber para chegar à compreensão de que todos aqueles pensamentos anteriores que eu falei não batem com o que está escrito. Então, o que aconteceu? Pelo menos duas coisas depois da morte aconteceu com os dois que estavam lá nesse lugar. Os dois estão conscientes. Aí você fala, mas pô, como assim consciente? O rico e o Lázaro estavam conscientes. Por que estavam conscientes? Porque, primeiro, eles conversavam. O rico não conversou? Pai Abraão, mande que Lázaro venha, molhe a ponta do seu dedo e toque na minha língua e tudo. Então, eles conversavam. Uma pessoa que está dormindo conversa? Sim ou não? Não conversa. Então, eles estavam conscientes, eles conversavam e também sente dor. O rico estava sentindo dor, um incômodo que estava ali por estar naquele lugar de tormento. E também ele sentiu sede. Uma pessoa que está dormindo pode dizer, eu estou com sede? Não, está dormindo, nem sabe o que está acontecendo. E também lembram da vida, e que o rico se lembra dos 5 irmãos. E uma pessoa inconsciente lembra de alguma coisa? Se ele não lembra de alguma coisa, então ele estava consciente. E se preocupam com familiares. Lembram a sua vida, lembram o que fizeram, lembram que a diferença de um lugar é ruim em relação ao outro, porque ele fala assim, eu quero que avise meus 5 irmãos
porque eu não quero que eles venham para este lugar. Então, ele, de certa forma, o rico, no seu luxo, ele entendeu que lá na terra, quando ele tinha aquela vida de regalia, lá era bom, mas lá no Sheol não é bom. Então ele está preocupado com os cinco irmãos, para que naquela regalia, naquela vida boa, sair daquela vida boa e ir para uma vida ruim. Então, a primeira dica que você precisa entender, o lugar que você está hoje, embora você não tenha todas as oportunidades na sua vida, de um bom emprego, de uma conta bancária de muita grana, ou uma boa casa, embora você não tenha isso agora, mas uma coisa eu te digo, ainda é melhor você estar aqui sem uma boa casa, sem dinheiro na conta, do que morrer sem Cristo, sem Jesus e ir para um lugar de tormento. Então tem gente reclamando, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho um bom emprego, não tenho uma boa casa, mas não quer nada com Deus. E aí isso quer dizer que se você morrer sem aceitar Cristo, você vai para um lugar onde a falta de casa, a falta de dinheiro, a falta de oportunidade não vai significar nada quando você estiver do outro lado da vida. Porque para quem crê que quando morre acaba tudo, pode esquecer essa ideia. A Bíblia deixa bem clara que além dessa vida terrena, existe uma vida além, depois da morte, além túmulo. Existe uma vida. E essa vida vai prestar conta com o Criador. Essa é a grande questão. Por que vai prestar conta com o Criador? Porque quem já ouviu falar na mordomia cristã? Mordomia cristã é uma matéria da teologia que ensina que nós somos mordomos. O que é um mordomo? O que é um mordomo? Um mordomo é aquele que cuida daquilo que não é seu. Então, se você cuida daquilo que não é seu, se você cuidar de uma forma não adequada àquilo que não é seu, o dono daquilo vai prestar conta com você. Então, automaticamente, dentro desse entendimento, nada é seu. O corpo que você tem não é seu. A casa que você tem não é sua. Os filhos que você tem não é seu. O marido e tudo que Deus te entregou para cuidar não é seu. Então Deus te coloca alguma coisa na sua mão para você cuidar, porque você é um mordomo, você está cuidando daquilo que não é seu. E se você não cuidar adequadamente, automaticamente lá, depois da morte, ou se você não morrer, mas Cristo voltar, você vai prestar conta de tudo aquilo que ele colocou na sua mão. Então o rico e o Lázaro foram dois homens com vidas diferentes. Um tinha demais e o outro não tinha nada. O que tinha muito morreu. E o que não tinha nada morreu também. Então morrer é natural, no sentido biológico. Mas só o que pega aí é o que acontece depois. Esse é o ponto importante, porque a gente percebe que o resultado final é o Lázaro está no seio de Abraão e o rico está no lugar de tormento. Mas por que o rico está no lugar de tormento, como eu disse para você? Porque ele era rico? Não. Lázaro estava no seio de Abraão, no lugar de consolo, porque era pobre? Não era isso. Eles foram para lugares diferentes pelo que eles tinham aqui dentro dele em relação a Deus. Quem era Deus da vida deles? O que a gente percebe aqui é que o rico, o tempo todo, ele colocou como Deus na vida dele o dinheiro e a riqueza. Que o próprio Jesus falou que nós deveríamos tomar uma decisão a qual Senhor a gente vai servir. Ou a gente serve ao Deus verdadeiro, ou a gente serve ao Deus Mamon. E o rico resolveu servir ao Deus Mamon, que é o Deus da riqueza.
E Lázaro resolveu servir ao Deus verdadeiro. E cada um colheu exatamente aquilo que decidiu crer. Então, naquilo que você crê é o que vai determinar o teu futuro. Você crê no Deus verdadeiro? Aí sim. Você crê no Deus Mamon, no Deus da riqueza, como muitas igrejas estão crendo? Então, cada um vai ter o seu destino conforme o que escolher. Então, depois que eles morrem, eles não estão dormindo. Como diz as testemunhas de Jeová, como dizem a Adventistas do sétimo dia, que a pessoa fica inconsciente, não sabe o que está acontecendo, está dormindo e vai ser despertado naquele último dia. Não. O rico e o Lázaro estavam conscientes. Como eu disse para vocês, eles conversavam. Alguém dormindo conversa, irmã? Né? Alguém dormindo sente dor? Está dormindo. Alguém dormindo sente sede? Alguém dormindo lembra de paredes e tudo quando está dormindo ali, apagadão? Não. Então eles estavam conscientes. Isso vai ter do versículo 24 ao 28, falando que estavam conscientes. E também lá naquele lugar onde eles estavam, existia um abismo, um grande abismo, que fazia separação entre eles, dando a entender e mostrando claramente que era impossível de atravessar. Então, quem estava no lugar de descanso e quem estava no lugar de tormento, entre eles havia um abismo. E quem estava aqui não ia passar para o lado de lá, nem de lá passava para o lado de cá. Então, era a divisão. Não podem dois viver no mesmo lugar. Deus faz divisão. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é do lado da verdade ou você é do lado da mentira. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Existe um grande abismo que faz essa separação. Infelizmente, muita gente quer unir as duas coisas e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é impossível. Porque o próprio Deus ensina que há uma divisão. Ou você é ou você não é. Porque se você pensa que é uma coisa e agindo de uma outra forma diferente daquilo que você deveria ser, no último dia você vai saber o que é que vai acontecer com você. Porque quando você chegar lá, e você foi muito esperto, você foi muito esperta, você conseguiu enganar todo mundo da igreja, mostrando o seu que você não é. E naquele dia, diante de Deus, você vai pensar por algum momento que aquele que está diante de você é como se fosse um pastor da sua igreja, que você enganou o tempo todo. Eu profetizei no teu nome, Jesus. Eu curei muitas pessoas no teu nome. E Deus simplesmente vai olhar para ele: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Tudo crente. Às Tudo vezes, da igreja. até aqui mesmo na terra, Sim. as pessoas que dizem que é crente não é. Sim. Né? Aí eles ganham um castigo que é para eles se chegar direito para Jesus. Quando ele ganha esse castigo, até que vai, né? Sim. E ele se arrepende, mas se ele não se arrepender, é ruim. Aí já era. E esse castigo que o ser humano pega como punição é exatamente aquilo que ele merece. E esse castigo não é exatamente Deus que faz. É como se Deus visse, percebesse e permitisse que eles passassem por aquilo. Porque é diferente de Deus fazer e Deus permitir. No caso de Jó, Deus permite que ele passe por toda aquela situação, mas em nenhum momento fala que Deus fez aquilo. Deus permitiu que o diabo fizesse. Então, todas as coisas ruins que acontecem no mundo e a gente percebe isso e vê isso, é porque Deus permitiu. Aí tem aquele crente que estava no caminho do Senhor, servia ao Senhor e foi para o mundo e começa a sofrer lá. É Deus que está fazendo ele sofrer? Não. Deus está permitindo que o diabo toque. Está permitindo que o mundo faça isso com ele. Aí ele vai escolher se ele vem pelo amor, antes que esse sofrimento aconteça, ou venha pela dor. Mas a dor não é causada por Deus. A dor é causada pelo inimigo, pelo mundo. Deus só permite. Porque se Deus tiver aquele pensamento
de que ele tem que fazer o homem sofrer através de uma doença para que venha a voltar para o caminho dele, aí o Espírito Santo, que tem a função de convencer o homem, fica de lado. Aí a gente dá mais poder para a doença, para convencer o homem de voltar para Cristo, do que o Espírito Santo ter tocado o coração dele. Então é muito melhor para nós crermos que Deus permite que o homem sofra e o Espírito Santo toque o coração dele e ele venha e aceite a Cristo novamente. Porque a doença não tem poder para fazer nada. Não tem aqueles crentes que dizem assim, olha, Deus está tratando com ele lá. Deus está trazendo ele no anzol. Aí eu fico pensando assim, mas onde é que está o Espírito Santo? Se a doença já está fazendo tudo. Então a doença parece que tem mais poder do que o Espírito Santo? Não. A doença não tem poder de convencer ninguém. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Porque eu já vi pessoas que saíram do caminho do Senhor, veio a doença, ficaram em cadeira de rodas, ficaram com a doença sem cura e não aceitaram e morreram daquele jeito. Então a doença não tem poder de nada. O nome do irmão? Qual? O seu? O meu é Johnny. Irmão Johnny. Vou contar que acho que não tem quase nem a ver com o que o senhor está falando, ao mesmo tempo tem. Eu estava lá em Teresina, e aí tinha um senhor já de idade, ele é casado com a mulher, assim, seminova. Aí ela tinha 3 filhos dele, uma moça, uma mocinha e um rapazinho. Ali era 2, aliás, me perdoe, foi 2 jovens, uma jovem e um jovem. Aí, e o velho, eu fazia bolo frito de madrugada e botava no carro de mão e saía na rua, né? Sim. E gritando o bolo, né? Olha o bolo! Aí quando eu me pareava com a casa dele, ele estava sentado na calçada. Aí ele ficava prestando atenção no meu jeito, e às vezes aí eu tirava do tempo a vez, e aí dizia assim, o senhor é um homem muito importante para Jesus. Aí ele ficava assim, de olho regalado, sentado na calçada, aí ele prestava atenção. Aí ele disse assim, um dia ele me chamou e disse assim, Dona, eu quero conversar com a senhora. Aí eu, pois não. Aí eu disse assim, o que é que o senhor está desejando de mim? Porque eu estou bem aqui. Aí ele disse assim, Dona, como é que a senhora é crente? Aí eu disse assim, senhor, já que o senhor perguntou, eu quero dizer para o senhor que eu sou crente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que deu a sua vida por mim e pelo senhor e por muitos que crê neles. Aí ele disse assim, Aí eu disse, o senhor não deseja um dia ser um crente em Jesus? Aqui tem a congregação pertinho do senhor, tem aquela ali, e eu desejo ver o senhor lá. Aí ele disse assim, deixa que vai chegar um dia. Aí eu também ia para meu serviço, ia para casa, que às vezes eu vinha da rua trazendo alguma coisa, aí ficava. Aí quando foi um dia, irmão, quando foi um dia, sei lá, meu Deus, tem coisa que acontece, precisa de Deus na vida, porque a gente reunir a família da gente, irmão, ali fazer o culto doméstico e mostrar a palavra de Deus para eles, é uma coisa importante, muito importante. E aí a mulher dele é católica, não sei, meu Deus, ela não fazia isso, né? E aí mas sempre quando eu passava lá, eu falava com ele, ele me olhava e dizia, perguntava o que era crente, como era. Aí eu dizia para ele mandava. Eu dizia assim, você não quer ser um crente, rapaz? Eu oro pro Senhor. Aí ele aceitou Jesus? Aí depois o velhinho, estava faltando 3 dias, irmão, para acontecer uma coisa com ele. Ele foi para a igreja lá e confessou Jesus como Salvador. Amém. E aí, sabe o que aconteceu? Teve lá um negócio, os filhos, a filha deles lá, tem não sei como foi. Eu sei que o velho se zangou-se e meteu a pena na menina, né? Na mocinha. Mas tinha que deixar, né? Aí
Mas aí o menino dele, ele olhava assim por baixo o menino. O menino foi lá, pegou uma faca. E meteu no velho. E aí deitou no velho, cravou logo cravou no no velho. peito do velho. Eita, meu Ô Deus. rapaz, e depois, quando matou o velho, mas quando levaram o velho ainda com vida para os hospitais, mas não teve jeito. Eita. Mas aí, rapaz, mas aquilo doeu tanto em mim, mas eu dei graças a Deus que aquele velho converteu na hora Amém, da morte. amém. Aí São coisas da vida que acontecem. Sim. No mundo jaz no maligno e acontece. Não foi Deus que fez com que acontecesse ali, mas como no percurso da própria história isso vai acontecendo, né? Ele era de descendência de pessoas valentes. Ah, sim. Aí o filho veio com o mesmo sangue, né? É aquela coisa. Pois é. Aí agora se ele se manter fiel e a gente não pode julgar. Não julgar ninguém. E a gente só crê que quem depois da morte segue seu juízo. Ei, deixa eu te falar, sabe o que aconteceu com ele? Sim. Com esse jovem? Ele de moto foi trabalhar, tinha emprego, o menino era estudioso, e aí não é que na estrada ele se largou lá numa palmeira. Não sei como foi aquilo. O menino se largou lá numa palmeira, irmão. Morreu. Levaram para o hospital. Aí só o fulaninho morreu. O que a Bíblia fala? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e te prolongue os dias na terra. E aí aconteceu só o que estava escrito, né? Pois é. Conforme que ele fez, ele escolheu, né? Então lá o rico e o Lázaro existia um grande abismo. E o que nós podemos perceber, né, que o rico faz 2 pedidos, pelo menos ali, para Abraão, né? Que ele queria um alívio. Pode ver que está no tormento, que é alívio. E também ele pede também que Lázaro avise os seus irmãos que estavam vivos. Mas todos os 2 pedidos foram negados. Tanto o alívio como voltar. Então quem morre não volta mais. Quem morre depois da morte segue seu juízo. A Bíblia fala que está para morrer uma vez, não morre 2, nem 3, só morre uma vez. E daí segue seu juízo. Então, quem é esse negócio? Eu vi fulano que morreu. Mentira, aquilo é demônio ou alguma outra coisa. Mas não é. Não é quem morreu está voltando. Porque se fosse verdade quem morre tem capacidade de voltar, ou então quem morreu tem capacidade ou tem condições de se comunicar com o vivo, como tem os médios, né, que eles dizem que se comunicam com os mortos. Se isso fosse verdade, que não é verdade, segundo a Bíblia e segundo a lógica, se isso fosse verdade, quantas pessoas não estão desaparecidas aí? Quantas pessoas não foram mortas? Se fosse verdade, o médium receberia o espírito daquele morto e diria: olha, quem me matou foi fulano, quem me matou foi ciclano. Olha, meu corpo está enterrado em tal lugar. Quantas pessoas desaparecidas que a família está procurando até hoje, a justiça está procurando, ninguém encontra. E que já até morreram e ninguém sabe onde está o corpo. Então essa pessoa que morreu poderia vir através do médium, que é aquele que recebe esses espíritos, e falar: olha, eu estou em tal lugar. E por que não fala? Porque aquilo que ele recebe não é a alma daquela pessoa, nem o espírito daquela pessoa. Isso eles são usados por demônios enganadores. Então seria um grande, se isso fosse verdade, seria uma grande ajuda para a sociedade. Quantos casos não seriam resolvidos? Quantos crimes não seriam resolvidos? E se isso não acontece, é porque é tudo mentira do diabo. O meu esposo conta uma história de uma mulher que ele conheceu lá e ela xingava, coisava e dizia coisa. Aí depois disse que ela morreu aí no lugar que ela morreu, ninguém queria passar. Esse é pensamento do povo. Era assim, era um assombro. Diz que ele, quando o povo ia passando lá no local, ou mesmo, porque lá o babá ficou quebrando um pouco, assim estava a voz dela. Sim.
Eu digo, fala-me Deus. É porque assim, as pessoas no interior tem muito isso, que onde morreu não passa por ali e vai estar aparecendo. Tem duas coisas que podem acontecer. Realmente o demônio pode vir com aquela pessoa dizendo que é aquela pessoa, e a nossa mente também pode criar situações de que a gente faz a gente ver coisa que não é real, porque a mente tem o poder de fazer muita coisa. Então, a verdade é, quem morre não volta mais. Agora, se morreu numa coisa ruim... Morreu não volta mais, né? Aí, então, o que acontece? Quando eles morreram, um rico lá, eles foram para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão era um lugar de honra. Por que seio? Porque seio dá um sentido de descanso, de honra e também de proximidade, como fala em João 1,18, que fala do seio do Pai. O seio do Pai, o seio é aqui, essa parte aqui. Quando João colocava a cabeça no seio, quer dizer que tinha uma proximidade com Jesus. Então, quando fala seio de Abraão, uma proximidade. E por que Abraão? Porque Abraão era o pai da fé. E estar com ele significava estar com os salvos, porque Abraão foi um homem de Deus e tudo. Então, seio, aproximação, é honra, e estar com Abraão significa que estava no lugar onde Deus havia preparado para os justos. Então era só uma questão só para a pessoa entender por que seio de Abraão. É porque Abraão é nosso pai na fé, e seio de Abraão, né, que fala uma coisa além do que alguém queira pensar. É só pelo significado da palavra, está em comunhão, está em honra, juntamente com aquele que Deus honra. Então o que acontece? Lugar de tormento. Quem ia? O lugar de tormento. Quem ia para lá? Só o ímpio e os pecadores, como o rico foi para lá. Só o lugar de tormento vai para lá. E como era esse lugar? Segundo o texto diz que lá tinha chamas e tinha angústia e dava sede, segundo o versículo 24. Então quem for lá para o lugar de tormento não é moleza. O negócio lá não é fácil. Como eu disse, tem muita gente reclamando da vida aí. Ah, não tenho uma boa casa, não tenho um bom emprego, não tenho dinheiro, e fica reclamando. E não quer nada com Deus. Então eu posso afirmar para essas pessoas que lá, no lugar de tormento, é pior do que essa vida aqui, sem emprego, sem casa, sem nada. Lá é muito pior. Então é melhor todo mundo ficar tranquilo aqui, servir ao Senhor, e quando partir dessa vida, ir para um lugar de descanso. Porque aqui a pessoa cresce, nasce, reproduz e morre. Então, independente se você for rico ou pobre, um dia você vai morrer. Isso aí é natural que aconteça. Agora, o lado de lá é eterno. Você entra lá e você nunca mais morre. Então, é bom a gente ficar bem atento a isso, né? E o que também acontece? Os mortos são conscientes. Eles sabem o que está acontecendo. Lá em Apocalipse ali, começando ali no capítulo, acho que é o capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: olha o que diz aqui, das almas dos que estão lá, que já foram. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que os sustentavam. E o 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a alma daqueles que estavam debaixo do altar clamavam. Uma pessoa dormindo clama? Uma pessoa inconsciente clama? Não, tem que estar consciente, tem que saber o que está fazendo. Então, eu não sei onde os adventistas, os testemunhos de Jeová, tiraram essa ideia de que quando a pessoa morre, não sabe o que é que está acontecendo. O rico sabia muito bem o que estava acontecendo. E sabia o sofrimento que ele estava tendo ali. Então, essa questão aqui não tem. Então, aqui, o que é que a gente chega à conclusão? Não há sono da alma aqui. Não há sono. Embora a morte venha a simbolizar e significar sono, mas
no sentido espiritual, as pessoas estão bem acordadas e sabem o que está acontecendo. Então, o rico e Lázaro pensam, falam, sentem e lembram. Todos eles têm essa mesma condições. E outra coisa, a personalidade deles também é preservada. Porque o rico continua arrogante. O rico continua arrogante. Até lá no lugar de tormento ele continua arrogante. Mandando em Lázaro. Lázaro continua sendo Lázaro. Então, o rico lá, quando ele estava vivo, ele se achava superior a Lázaro, o rico. Quando ele morre, pode ver que ele não fala com Lázaro. Ele fala com Abraão. Pai Abraão, mande que Lázaro venha. E refresca a minha língua, né? Tudo. Coloca a ponta do seu dedo. Ponta do seu dedo. Te vê que... Na minha língua. Por que não... Chamo de... Por que não falou com Lázaro diretamente? Lázaro, vem aqui. Porque ele, sendo um homem importante quando era vivo, que estava falando com outra pessoa que era importante, que era Abraão. Então ele só falava com pessoas importantes. Então até lá no inferno, esse rico era arrogante. Ele podia falar com Lázaro, mas por que ele falou com Lázaro? Não, Lázaro, mendigo, que eu conheci lá na terra. Não, vou falar com quem é importante. Abraão, mande que Lázaro venha aqui, refresca. Aí Abraão, negativo, não vai ser atendido o seu Ele pedido. não tinha essa chance de também falar com Lázaro, porque Lázaro estava no descanso, né? Estava no descanso, ele não iria jamais para aquele lugar, fazer o que o rico queria. Então aí o rico vê que não, o seu pedido é negado, aí ele apela para 5 irmãos que estavam vivos. Então o que esse texto nos ensina? Que todos os que morrem sem Cristo hoje, eles estão lá no lugar de tormento, querendo vir aqui para avisar os seus parentes do lugar que eles estão. Porque ele fala, olha, ele fala assim, eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar. O rico estava preocupado com isso. Então, as pessoas que morrem sem Cristo hoje estão preocupadas, estão sofrendo, porque eles sabem que se aquele parente que hoje está vivo continuar fazendo o que ele estava fazendo, ele vai para o mesmo lugar. E vai sofrer igual aquele rico estava sofrendo. E alguém pode ressuscitar? Não, foi negado. O que é que Abraão fala? Ó, lá tem Moisés e os profetas. Essas pessoas precisam ouvir, para que não possam vir para esse lugar. Então, hoje em dia, existe um monte de igreja falando sobre Jesus. A pessoa só vai para o inferno se quiser. Só vai para o tormento se quiser. Dá ouvido a palavra de Deus. Todo mundo está pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou, olha, ainda que existe igreja aí pregando com sinceridade ou sem sinceridade, ou com fingimento ou sem fingimento, o importante é que a palavra seja pregada e Jesus seja anunciado. Que ainda que a igreja seja errada, como a gente vê muitas igrejas por aí, mas se a pessoa aceitar Jesus, esquecer a placa da igreja e colocar Jesus no coração, no último dia ela pode ser alcançada pela salvação. Isso que é importante. Então o rico continuou arrogante e Lázaro continuou sendo Lázaro. Uma pessoa que realmente é humilde. Destino fixo. O abismo, que é o versículo 26, mostra que após a morte não dá mais para mudar de lado. Não dá para mudar de lado. Qual é o seu lado hoje? Você está do lado de Deus ou do lado do diabo? Porque enquanto você estiver vivo, você pode mudar. Eu falo para você, meu amigo, que você está me ouvindo. De que lado você está? Você está do lado de Deus ou do lado do diabo? Porque eu te digo, enquanto você estiver vivo, você ainda tem condições de mudar de lado. Mas se você não quiser mudar de lado agora e você morrer no lado que você escolheu, que não é de Deus, mas do diabo, depois da morte não tem mais condições de escolher. Depois da morte segue-se ao juízo. Então, que lado você está? Eu te aconselho, fique do lado de Deus. Porque quando você morrer, quando você sair dessa vida, você estará do lado daquele que vai te dar vida e vida eterna. Mas se você estiver do lado do diabo, você vai ter as mesmas consequências, o mesmo resultado do que teve esse rico e vai lamentar muito. E aí será muito tarde para você.
pense sobre isso que eu estou te falando e não esqueça nem um segundo. Então, o que é importante para nós é entendermos isso. Agora, uma coisa que eu vou trazer aqui que é muito importante para nós. Todos nós sabemos que o rico e o Lázaro morreram e foram levados para o Sheol. Porque era isso que acontecia antes da morte de Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, todos que morriam iam para esse lugar de descanso, que era o Sheol ou Hades. Depois da morte de Jesus, tudo isso mudou. A senhora sabia disso, irmã? Sabia que se a senhora morrer agora, eu morrer agora, todos nós morrer agora, a gente não vai mais para aquele lugar lá onde estava o Lázaro? Porque a palavra de Deus diz que quando, antes da morte de Jesus, e segundo Hebreus capítulo 9, versículo 8, e Hebreus capítulo 10, versículo 4, o céu estava fechado porque o sacrifício perfeito ainda não tinha sido feito. Ou seja, todos que morriam antes da morte de Jesus iam lá para o Sheol. Mas o que foi que aconteceu? Com a morte de Jesus, ele desceu às profundezas do inferno e foi anunciada a vitória dele sobre a morte. E a Bíblia diz que ele levou o cativo do cativeiro. Quer dizer que ele pegou todas aquelas pessoas de lá, do lugar de descanso. O ímpio continuou lá no Sheol. E levou para um lugar que nós chamamos de paraíso, que não é mais lá. Então, depois da morte de Cristo, quem morre hoje não vai mais para esse lugar. Vai para um lugar onde Jesus estabeleceu para os santos. Como diz aqui, todos os salvos do Antigo Testamento desciam ao seio de Abraão, o lado bom do Hades, que é o lado de descanso. Aí tem aqui um exemplo que, como diz lá no Salmos 16, versículo 10, que diz Davi: não deixará minha alma no Sheol. Davi falando. Isso é uma prova de que Deus, Jesus, com a sua morte, tirou essas pessoas de lá. Aí, na morte de Jesus, o que aconteceu na morte de Jesus? Jesus desceu, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: e ele foi ao Hades e anunciou a sua vitória. Ok. Aí lá, em Efésios capítulo 4, versículo 8, citando lá o Salmo 68, versículo 18, a interpretação é que Jesus esvaziou o seio de Abraão e levou o justo do Antigo Testamento para o céu. Então, antes da morte de Jesus, todo mundo ia para o Sheol. Depois da morte de Cristo, ele levou o cativo do cativeiro. Quem morre hoje já vai direto para um lugar especial que Jesus prometeu. Quer dizer que ele tirou aquela pessoa que estava num lugar de descanso, só lugar de descanso. E aí levou para lá, porque ele levou o cativo do cativeiro, quando ele desceu às profundezas. Isso depois. Sim. Hoje em dia, quem morre não vai mais para o lugar onde estava Lázaro, que é o lugar de descanso. Esse lugar de descanso agora, hoje em dia, ele está vazio, porque todos que morrem hoje, segundo a palavra de Deus, depois da morte de Cristo, ele leva para um lugar reservado para aguardar até aquele dia. Então, ladrão na cruz. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E esse paraíso era relacionado já não mais lá ao lugar de descanso, porque o lugar de descanso não era o paraíso. Isso que é interessante. Lucas 23, 43, não diz seio de Abraão, paraíso. Agora é considerado como segundo apóstolo Paulo como terceiro céu, que é o capítulo 12, versículo 2 ao 4. Depois da morte de Cristo, quem morre em Cristo hoje? Ausente do corpo, presente com o Senhor. Quem morre em Cristo, ausente do corpo, presente com o Senhor. Segundo Coríntios 5:8. Paulo queria partir e estar com o Senhor. Então, todos nós que morremos, estamos com o Senhor. Não é só morreu, enterrou e já era. Não. Quando nós morremos, nós vamos partir para estar com o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 1, 23. Seio de Abraão esvaziado. A função dele acabou. O acesso ao céu foi liberado, que é em Hebreus capítulo 10, do 19 ao 20. Para o ímpio, o que acontece hoje se morrer?
continuam indo para o Hades, lugar de tormento, aguardando o juízo final. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Então, antes da morte de Cristo, simples, antes da morte de Cristo, todo mundo ia para o Sheol. Abraão, Isaac, Jacó, todos que morriam. Depois da morte de Cristo, ninguém vai mais para o Sheol, porque Jesus desceu e levou o cativo do cativeiro. Esse é um entendimento aceito por várias igrejas, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, e nós aqui também cremos nisso, porque é isso que a palavra de Deus diz. Agora, é assim, porque isso é uma interpretação teológica que fazemos acerca do que acontece depois da morte. Porque o que nos traz algum entendimento acerca do que acontece depois da morte é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser autoridade para nós. Porque se a palavra de Deus não for autoridade para nós, a gente não pode falar sobre Deus, a gente não pode falar sobre Jesus, a gente não pode falar sobre anjos, sobre demônios, sobre diabos, sobre igreja, sobre os estudos das últimas coisas, se não for a Bíblia que nos traga essa informação e essa orientação. Então, se alguém fala assim, a Bíblia não é autoridade, então não adianta falar sobre Jesus, porque ela que está falando sobre Jesus, então Jesus não é autoridade. Então, a palavra de Deus, ela é clara. Todos nós teremos sim um acerto de conta com o Senhor. Seja agora, vivo, que nós teremos que acertar, mas o acerto de conta será nos últimos dias. E quando ele vai realmente ver e a gente vai ser julgado por tudo aquilo que fizemos. Com o corpo, fora do corpo, não importa. O que importa é que o julgamento virá. E aí o que eu aconselho é que nós nos mantenhamos firmes no Senhor. E o melhor conselho de todos é reconhecer a sua própria natureza pecaminosa, porque nós estamos na natureza pecaminosa, e pedir perdão para Deus todos os dias. Porque para morrer é assim, ó. Não está lá. É como uma vela. Apagou o vento, já era. Então, todos os dias, peça perdão a Deus, independente se você lembra do que você falou, o que você pensou, o que fez. Não importa, peça perdão. É garantia. Não custa nada. Acorda e diz, me perdoa meus pecados. Perdoa meus maus pensamentos, minhas ações, minhas obras. Peça perdão. Simples. E o Pai vai perdoar quantas vezes você pedir. Tem crente que bota limite para Deus. Não, Deus não tem limite para perdoar. Quem tem limite para perdoar é o homem. É o ser humano que diz, até 3 vezes eu tolero. Tá? Demais já tá abusando. Então, aí para Deus não é assim. Deus não é homem. Homem é mentiroso, homem não é ligado à verdade e não tem paciência para nada, mas Deus é paciente e benigno. E Ele vai estar atento a nosso pedido de perdão todas as vezes que nós pedimos. Isso é mais importante. Então eu passo aqui para o presidente aqui da Igreja Primitiva Amor Próximo, Raimundo Damião. Que hora é que começa mesmo a escola bíblica? Para mim, que eu ouvi o senhor falar, 10 horas, eu não sei. 9 horas. 9 horas, é? Então, eu acho bom todos os ensinamentos da palavra de Deus, mas a gente tem que aprender. Na escola a gente aprende mais um pouco. Finalizamos mais um estudo da palavra de Deus, domingo, né? Graças a Deus. Realmente, a Marinete também passou numa escola dominical. Também passei numa escola dominical. O João era professor, eu já fui coordenador da escola dominical em Belém do Pará, né? Lá instruía também lá os alunos, porque lá é vários alunos, né? Várias classes, né? Classes espalhadas, criança, jovem, adolescente, adulto, né? Irmão. Então é assim, aqui nós estamos uma igreja pequena, né? Então nós estamos iniciando aqui somente o estudo da palavra de Deus, né? É muito interessante, né? É muito implacável assim a gente receber a palavra de Deus em nossa vida. A melhor coisa é a palavra de Deus em nossa vida. Sem a palavra, nada podemos fazer. Vindo ontem uma irmã estava contando testemunho,
uma coisa que a irmã, que ela é como a pessoa fala, que ela morreu, né? E ela morreu, foi um TI, né? Ela morreu foi desacordada, né? Quer dizer, morreu não, foi desacordada. E ela tem uma revelação, né? E Jesus parecia com ela, né? Ela dizia muitas coisas, tem uma coisa interessante, mano, que muitas pessoas vai para o inferno, para o tormento, por uma coisa simples mesmo. Ela está dizendo, no testemunho, a inveja. A inveja é a pior coisa que tem, mano, né? A Bíblia fala que a inveja não entrarão no reino do céu. Então ela disse que ela foi, o Senhor mostrou, né? E ela via, elas acordadas, ela via na igreja dela, e via muitos irmãos, irmãs, jovens, né? Aqui estão na frente do trabalho de Deus, né? Aí, assim, quando ela viu uma irmã, de coração lá, está em chama, gritando, ela vendo assim, sabe por quê? Ela está ali naquela situação, Jesus dizia para ela, porque ela tinha inveja da posição. Ela tinha, se uma pessoa chegar melhor, quer se empolgar mais, quer se aparecer mais do que ela ficava com inveja daquela pessoa, né? Ficava com inveja daquela pessoa, não sei o que e tal. E então ela fazia o trabalho de si próprio mesmo, mas não fazia trabalho para mim, não agradava a mim. Ela tinha inveja daquela pessoa que queria se mais do que ela. E é por isso que ela está na chama. Ela viu até pastor. Eu acho assim, irmão, que a pessoa que quer ganhar alguma coisa de Jesus, mesmo aqui nessa terra, né? Não relar nada de ninguém, ficar na posição em que Deus chamou, se humilhar, crendo, amando, temendo. Quando vê um irmão lá na tribuna, orar por ele, entregar ele na mão de Jesus, jamais, não sei como. Né, irmão? Cresceu o olho. Não, que as coisas de Deus é pura, é santa. Quando se ele quiser chamar a gente, ele tem a hora, ele escolhe. E aí o homem de Deus chama. Também. Havia até um pastor que dirigia a igreja, então foi para a igreja, assim, mas esse pastor era uma bênção de Deus, ministrava a palavra e fazia uma obra grande na igreja. E por que esse pastor está aqui nessa chama de ardente chama? Sabe por quê? Porque ele achava que outros pastores da igreja estavam prosperando mais do que ele. Ele dizia assim, poxa, eu oro aqui, prego a palavra de Deus. Minha igreja é sempre pequena, minha igreja, não cresce minha igreja. Aquele pastor lá daquela igreja, a igreja cresce lá, muita gente lá. Então, aí é a inveja. Então, por isso que ele está pregando a palavra. Mas não está pregando a palavra, não está segredando a mim, não. Quer dizer, ele está em inveja, então por isso que está na chama do fogo. É por isso que tem que ter muito cuidado mesmo, né? Muito cuidado. Muito cuidado. Quer dizer, olha, como o Jônio instruído, né? O Jônio estudou, né? Na teologia, fez teologia também. Então, aí chega um irmão aí vê o Jônio instruindo, né? Aí já fica perto do Jônio, porque o Jônio é isso, faz isso, né? Aí então, quer dizer, aí traz consequência. Traz o pecado, a inveja é um pecado. A inveja é um pecado mesmo. Aí leva ao inferno mesmo, né? Então, a pessoa tem muito cuidado com isso aí, né? A pessoa tem que servir ao Senhor, né? Deixa Deus fazer, Deus agir, Deus trabalhar. Se a pessoa quer agradecer aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, deixa, você vai orar a pessoa. Você vai ficar feliz por aquela pessoa estar prosperando, porque aquela pessoa está usando, Deus está usando. Então você vai ficar feliz, você vai orar, compartilhar aquela alegria dele e dela, né? Diante de Deus. Aí Deus se agrada, né? Assim Deus quer assim nossas vidas, né? Paciente e mansidão. Então hoje nós temos, e hoje convido você, hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor hoje. Convido você
você que mora aqui por perto aqui, se você estiver por... Hoje é a Santa Ceia do Senhor, vamos celebrar em memória a Ceia do Senhor. Esta noite começa o culto de 19 horas até 21 horas e terminamos nossa reunião. Que Deus possa abençoar a sua vida, família. Que Deus abençoe a Marinete, que está aqui conosco, o John, eu e o professor João, que está estudando essa palavra. Todo domingo estamos aqui. É um prazer, irmão, nós estar aqui porque nós somos um que cremos no Senhor Jesus e Ele nos preparou para estar aqui, para sermos eleitos, para morar nos céus. Domingo nós teremos outro estudo muito importante que o professor vai nos estudar, vai ensinar, nós aprender a palavra de Deus. Você quer aprender a palavra de Deus? Aqui a palavra de Deus é uma teologia aqui, um estudo teólogo, uma escola de teólogo, de teologia, né? Você pode aprender a palavra de Deus e você pode colocar no coração e aplicar no coração a palavra de Deus na sua vida. Primeiramente, a presença de Deus e a palavra de Deus na sua vida. Vamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Cadê a irmã dele? Assim, o senhor voltou, ele ficou deitado no sofá. Ficou frio, está tudo encapatado lá. Mas não está frio hoje não, graças a Deus está um clima bom, que Deus vai dar um clima bem. Está com 21 graus aqui, ó, 21 graus aqui dentro, né? Tá bom mesmo, 21 graus é o ideal mesmo para o nosso corpo. Vamos orar e apresentar nosso pequeno sacrifício desta manhã, para que Deus possa honrar o nosso sacrifício, né? E diante do Senhor, né? Fazendo com bem o benefício da obra do Senhor. Oramos. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela palavra, Senhor Pai, que recebemos do irmão, Pai Celestial, que possamos estar preparados, Pai, a nossa vida mais e mais, meu Pai, para aquele dia, meu Pai, que eu descer, meu Pai Celestial, essa terra, Pai Celestial, para que nossa alma esteja na Tua presença, o nosso Espírito esteja diante de Ti, meu Pai Celestial, Deus eterno, Pai, Deus que não possa, meu Pai, instruir, Senhor Pai, assim como Jesus Cristo instruiu discípulos, Senhor da glória, para pregar o Evangelho. Aqui também, meu Pai Celestial, tem usado o professor Jônio, Pai Celestial, ao pastor Jônio, Pai, para fazer, Pai, esse estudo, Pai, para aprender a palavra, ser instruído pela palavra, para ter conhecimento da palavra celestial, para que possamos ter apto, Pai, para ser um bom obreiro, Pai, um bom, meu Pai, ó pastor, o diácono, prefeito, pastor, meu Pai, através da Tua palavra celestial, que possamos conscientemente estar coerente, Pai, esta palavra em nosso coração, mais ardentemente, Pai, para que possamos colocar, meu Pai, o propósito, Pai, a Tua palavra, Pai. Oh, Jesus, que essa igreja, Pai, Senhor da glória, a igreja primitiva, o meu próximo, Pai celestial. Ah, Deus, tem três finalidades, Pai celestial. É o estudo da palavra, Senhor Pai. A Tua palavra em primeiro lugar, meu Deus. Ah, Senhor da glória, meu Deus, meu Pai. Senhor da glória, a união dos irmãos, meu Deus, Pai. E a oração também, meu Senhor. Tem compartilhado, Pai, dessa igreja primitiva ao meu próximo, Deus. A palavra, Senhor, a união, meu Deus, glória, meu Deus, e a oração, meu Deus. Tem cessado, tem fortalecido essa igreja através da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, Deus. Deus recebe, Deus, ó nosso, meu Pai, nosso sacrifício. Aroma suave em tua narina. Senhor, tu disseste pela Tua palavra, quando, meu Deus, o rei Davi expressava, Senhor, no Salmo 51, verso 17, o sacrifício agradável a Deus, seu espírito quebrantado, um coração quebrantado, compungido, Deus não desprezará. Senhor, esse momento de sacrifício elevado a Tua glória, Pai, que Tu receba com aroma suave na Tua narina, colocar o santo agradável na Tua presença, Pai, que Tu possa abençoar, Pai, essa igreja, Pai, esse trabalho, esta obra, Pai Celestial.
Diante da tua presença, Pai, mesmo congregado, as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai, as irmãs, os irmãos, os obreiros, pastor, Pai, que eu possa abençoar grandemente, Pai, nas tuas mãos gloriosas, Pai, todos os meus pais do trabalho na igreja, Pai Celestial, a finalidade, Pai, de servir a Ti, teu gozo e a grande proteção, Deus, meu Pai, Deus, na tua presença, glória a Deus, que o fruto do Espírito, Pai, está nessa igreja primitiva, amor próximo, quando eu sei o fruto do Espírito, Pai, tem, meu Pai, a liberdade, Pai, ampla, meu Deus, diante do teu povo, Deus, glória, e tu ser agradável, Pai, amado, querido Espírito Santo, do teu povo, Deus, nesse momento que agradecemos e pedimos essas bênçãos, Cristo, abençoa os ouvintes, Deus, estão nesta manhã, meu Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor, glória. Deus, entre com providência nas famílias, no lar, na casa, meu Pai, nos parentes, aqueles que estão enfermos, Deus, da saúde, a cura, restauração, Pai. E aqueles ainda que aí estão afastados, com um filho pródigo, com uma filha pródiga, Senhor, que eles possam recolher, Senhor, e reconciliar contigo, Deus. Eterno Pai Celestial, queremos agradecer e pedimos essas bênçãos em Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus compartilhou nesta manhã a palavra de Deus. Glória Amém. a Deus.